E aí, pessoal, beleza? Eita, aqui, e olha só quem está aparecendo novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo e eu sou o criador do canal Eitech. Aqui no Eitech você vai encontrar vários conteúdos sobre programação e tecnologia do modo geral. E o vídeo de hoje é dedicado para aquelas pessoas que estão interessadas nos kits Xeon. Isso mesmo, pessoal. Que são esses kits que normalmente são utilizados em servidores e depois normalmente são repassados para nós, usuários comuns. E eu tenho um kitzinho aqui, pessoal, então eu vou falar um pouco dele. E não somente isso, mas eu vou trazer os pontos positivos e negativos de comprar esses kits vindo do AliExpress, ou até mesmo muitos compram pelo Mercado Livre de outras pessoas que compraram da AliExpress e trouxeram para cá. Então eu vou falar um pouco desses kits, vou fazer a comparação de PCs que são vendidos aqui no Brasil e vamos ver a comparação de desempenho e de preço desses kits também, pessoal. Então, esse vídeo aqui não é para criticar os kitzinhos ou falar mal da Intel ou AMD ou algo do tipo, não, pessoal. Eu vou trazer aqui alguns pontos e você, obviamente, vai ter que decidir se vai valer a pena ou não comprar um desses kits. No meu caso, o que me levou a comprar um kit Xeon? Principalmente porque na época estava bem em plena pandemia, foi no finalzinho de 2021. Então ainda nós estávamos em pandemia e eu estava ali no meu primeiro emprego. Ainda estou no momento nesse mesmo emprego e atuo e trabalho como estagiário, né? Desde a época de lá. Então também eu não tinha um poder aquisitivo tão alto para comprar algum outro kit. E sem contar que na época de pandemia também estava muito caro o hardware, né, pessoal? Então foi um dos motivos que me levou a comprar esses kits. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso no decorrer do vídeo. Mas então agora chega a enrolação, segue a vinheta e vamos logo ao vídeo. E o que leva as pessoas a comprar esses kits, pessoal, é justamente isso: a redução no orçamento e ter um melhor desempenho com melhor custo-benefício, no caso, né, pessoal? Então foi também o que me levou a fazer isso e comprar um kitzinho. Até o momento eu não tive nenhum problema com ele. Entretanto, existem alguns pontos que você tem que entender. O primeiro deles é que esses kits normalmente não são novos. E com muitas placas-mãe x79, x99, tem suporte para SSD com tecnologia NVMe, no caso a porta M.2 ali. E na época que foi criada essas plataformas, não tinha suporte. Então leva a entender que muitas dessas placas aí são meio que gambiarras, podemos dizer, né? Ou até mesmo eles reutilizam chipset de placas antigas e eles vão remontando placas novas. É o que acontece muitas vezes. Eles vão pegando um pedaço de uma placa-mãe, vão pegando de outra e montam um Frankenstein com as placas X99 e X79. Obviamente não são todas. Pode, pode ser que talvez tenha alguns modelos de placas que são novas, entre aspas, que realmente porque a demanda aumentou bastante porque o pessoal está querendo comprar para economizar, né? Então pode ser que algumas empresas aí que acabam realmente fazendo a placa em si nova. Entretanto, alguns componentes podem ser reutilizados sim, pessoal. Então, já esse ponto, que muitas vezes você não vai estar comprando algo novo. O processador também, pessoal, normalmente é utilizado, no caso, até mesmo nos servidores, né? A memória RAM, acredito eu, que também é o mesmo caso. São peças que vieram de servidor, não estão dando mais conta de fazer esse trabalho, no caso, ser utilizado no servidor, porque já estão fracos, obviamente, porque conforme o software vai evoluindo, obviamente o hardware também vai ter que evoluir para ir seguindo, né, pessoal? Então, acaba que é descartado esse hardware mais antigo e eles vão colocar processadores mais potentes, placas-mães mais potentes também, para suportar esse processador. Então, acaba que eles são descartados, daí eles recompram. Muitas empresas recompram, ou até mesmo as mesmas empresas que tinham esses servidores vendem a um preço mais baixo. É o que acaba acontecendo com os kits Xeon. Então, pode apresentar problemas, sim, a hora que você comprar. Pode acontecer algum problema, talvez, de não funcionar quando chegar na sua casa e algo do tipo. E isso é problemático por conta da garantia que está vindo da China, né? Muitas vezes o vendedor até oferece garantia, só que tu vai ter que enviar lá para a China para conseguir a garantia. Então, meu amigo, quem que garante que vai voltar a tua peça, né? O cara vai mandar mensagem, ela garantia, tu comprou porque quis.
Né, pessoal? É bem essa história. Então é algo complicado, né? Então acaba que muitas pessoas têm esse dinheiro jogado fora. Talvez 1% ou 2% das pessoas que comprem têm esses problemas com a placa-mãe. Sabe, pessoal? Vocês podem vir pelos comentários ou até, no caso das avaliações desses produtos. Em torno de 2% dessas pessoas têm esse tipo de problema. Então, quem não garante que você também vai ser uma? Como eu disse, talvez valha o risco. Mas agora, depois que eu já falei alguns motivos, alguns pontos negativos dos kitzinhos, eu vou trazer os pontos positivos. Além disso, eu também vou fazer um demonstrativo de preços, comparado com alguns outros kits. Então, vamos lá, pessoal. E agora, pessoal, mudei a tela aqui, e aqui nós temos o kitzinho. No caso, esse aqui é o mesmo que eu comprei, pessoal, que é um kit X79 com Xeon 2650 V2 e 16 GB de RAM. Ele até mesmo nesse momento está mais barato do que na época que eu comprei. Ele está saindo por 524,52. Na época, com o imposto, obviamente, tem esse ponto também, pessoal, que muitas vezes você tem que pagar um imposto para eles, no caso, um imposto na alfândega, para ele acabar vindo para o Brasil, né? E pode acabar sendo caro. No caso ali foi uns 150, se eu não me engano, de imposto. E ficou na casa dos seus 700 e pouco, o que diziam. Hoje em dia está mais barato, com o imposto você vai pagar talvez uns 600, se você for taxado ou não, né? E aqui, nas avaliações, você pode ver, e como eu disse, aqui no caso são até 5%, falando que não recomenda o produto, pode ter ocorrido algum problema. E esse processador até o momento está trabalhando muito bem para mim, não está tendo problemas. E a placa de vídeo que eu uso no momento é uma incrível GT 1030. Bom, para quem não sabe, não entende de hardware, a GT 1030 não é uma placa incrível não, pessoal. Uma placa que é uma placa bem antiguinha mesmo, não tem um desempenho muito bom não. Olha só, pessoal, essa aqui no caso é a entrada M.2 que eu tinha falado, que é EVMI, que muitas placas da época não tinham essa tecnologia na época. Então, hoje em dia, é meio que uma gambiarra em muitas dessas placas colocar essa entrada M.2. Pelo menos, se eu não estou enganado, não existia essa tecnologia na época que foi lançado os kits EOS. E esse kit aqui vem com 2650V2, no caso o processador, 16 GB de RAM, e, no caso o ECC, que é a memória de servidores, ela não pode usar uma memória comum de PC normal mesmo, sabe, pessoal? Existe essa diferença. Ela não pode, por exemplo, sei lá, no caso aqui eu estou falando de uma memória DDR3. Por exemplo, agora nesse kit aqui X99, pessoal, ele está um pouco até mais barato, sendo uma X99. Ela já tem suporte à memória DDR4. Só que esse aqui é uma promoção, no caso, para quem é novo usuário, né? Você pode pegar várias promoções de novo usuário criando outras contas. É possível fazer isso também, pessoal, porque pelos cálculos aqui eu utilizei isso. Aqui é uma tabelinha que eu criei, no caso aqui o kit, que eu já falei. E agora vamos ao cooler, pessoal, porque aqui eu vou montando uma configurações para você ter uma margem de preços. No caso eu peguei esse cooler aqui, é um cooler que tem assim, ele realmente é um cooler potente, pessoal, por isso que tem um preço um pouco elevado. Necessariamente você não precisava ter esse cooler aqui, mas por que eu peguei esse cooler? Porque eu até posso utilizar como base de referência no outro kit que eu montei, e daí então todos esses kits vão ter o mesmo cooler. Então acaba que não vai ter essa variação de preços calculando o cooler em si, porque sei lá, por exemplo, eu montei ali um kit de Ryzen vindo aqui no AliExpress mesmo, então pode ter essa variação se eu pegar esse outro cooler. Para chegar num preço semelhante, aqui no caso eu peguei esse cooler aqui, porque isso vai variar muito. Você pode pegar talvez um outro cooler, pode sair mais barato, um cooler um pouco mais potente também, pode sair mais caro. Então eu peguei aqui um cooler para ter uma margem parecida. No caso, esse aqui também é preço exclusivo na primeira compra. Olha só, como eu disse, aqui é um cooler. Realmente, esse aqui no caso, esse aqui tem duas fãs, mas aqui tem até alguns com 3 fãs. Então, são para processadores que realmente têm um TDP mais alto. No caso, por exemplo, desse 2650V2, ele tem um TDP alto, pessoal. Aqui no caso são 95 watts. Só que a gente vai falar um pouco mais disso depois. Então aqui, como eu disse aqui na planilha, nesse kit X79, aqui está o preço do processador e do cooler. A placa de vídeo que eu calculei, pessoal, é essa aqui. A GTX 1650 de 4 GB, que eu comparei aqui no caso da Pichau. Vocês agora devem estar ficando bravos, porque você não pegou no AliExpress também, tá.
Eu, no caso, pensei aqui em comparar com peças no Brasil. Eu, tendo preferência realmente uma placa de vídeo vinda do Brasil. Eu, no momento, não comprei nenhuma placa vinda do AliExpress, no caso. Então, tenho preferência, então não tenho muito para dizer, as placas vindo da China são boas. Tem muitas que são utilizadas e para mineração. Então, para equiparar o preço, pessoal, eu peguei essa GTX 1650 e em todos os kits eu coloquei ela, justamente para ter essa equivalência no poder gráfico, sabe, pessoal? Então, todas elas estão, todos os kits estão com essa 1650, que é uma placa de vídeo de entrada aí, é bem mais potente que a minha 1030, mas também essa aqui é uma placa de entrada, pessoal. E assim, vai rodar os gráficos, vai rodar jogos básicos numa qualidade legal. A minha GT 1030, assim, eu não vou dizer que jogos pesados, GTA, etc, roda, porque eu não jogo esse tipo de jogo. Eu jogo Civilization, joguei já um pouco de Albion Online, então esses jogos ali para mim vão tranquilo. Mas obviamente se você quer algo com uma potência maior, talvez essa placa de vídeo até tenda um pouco no GTA, mas agora jogos mais pesados, obviamente você vai ter uma placa gráfica um pouco mais potente. Mas vamos parar de enrolar aqui, pessoal. Então a placa de vídeo está ok. O SSD eu achei um modelo barato aqui, pessoal. No caso, é esse modelo aqui, de 480 GB. SSD de HDs eu também tenho um pouco de medo de comprar da China, pessoal. Vocês devem estar achando que eu sou hipócrita, né? Porque algumas das peças mais importantes, como o processador e a placa-mãe, eu compro, e o HD e SSD, não. É que, entretanto, se, por exemplo, a placa-mãe queimar, não vai ter tanto perigo dos seus dados acabarem se perdendo. Agora, você compra um desses HDs e ele simplesmente não funciona, para de funcionar do nada. Então, você vai perder todos os seus dados. Eu tenho muita coisa importante aqui no meu computador. Então, eu não vou querer perder esses dados. Então, de preferência, eu compro aqui no Brasil mesmo. Por conta da garantia e ser melhor, no caso que eles tendo uma garantia e caso ele estrague, seja melhor para entrar em contato com a empresa que eu comprei, etc. Mas esse é o meu ponto de vista, pessoal. Cada um tem o seu gosto, né? Como eu disse, você vai ter que tirar a sua própria conclusão. Eu só estou trazendo aqui o conteúdo, no caso a informação, para você não ficar desinformado e acabar se equivocando na hora da sua compra. Aqui a fonte eu peguei uma caso Manidos. No caso da fonte, pessoal, eu peguei essa fonte Pichal Game Unidos. Inclusive, é a fonte que eu tenho no momento. E até agora ela está funcionando muito bem, pessoal, não posso reclamar. É uma fonte de 500 watts, ela já tem o PFC ativo e ela tem o selo de bronze. E até o momento não tive nenhum problema com ela, pessoal. E agora, depois da fonte, aqui o gabinete, pessoal, eu peguei um gabinete um pouco mais simples, no caso eu peguei esse aqui. Isso também pode variar muito de gosto para gosto, pessoal. Eu peguei aqui no mesmo gabinete para os mesmos kits. Aqui no kit X99, a placa de vídeo é a mesma, o cooler também, o SSD também, a fonte também, o gabinete também. Agora vamos para o kit AMD, pessoal. Eu peguei essa B450 aqui, apresentou o menor preço e a quantidade de comentários positivos é até que alta. E como eu disse, sempre tem esses 1, 2, 3% que tem problemas, pessoal, quando você compra no AliExpress. Lógico que, obviamente, aqui no Brasil também tem muitas lojas que vão ter essas avaliações negativas. Entretanto, a parte da garantia é mais fácil aqui no Brasil. Obviamente, as empresas também, tem muitas empresas que acabam dificultando também, acabam não dando a garantia, etc. Mas pensa fazendo isso com empresas da China, se torna talvez muito mais complicado você recorrer a isso. E aqui, no caso dessa placa-mãe, ela é usada que nem a X79, pessoal. Aqui já tem até o carimbinho, que é o usado, tá, pessoal? Por isso que ela já está com preço bem baixo. Agora, de processador, eu peguei um Ryzen 3200 aqui, pessoal, para a gente comparar. E vocês devem estar falando, por que você pegou uma placa-mãe usada? Do X79 é quase a mesma coisa, pessoal, tá? Muitas vezes é coisa usada. Aqui de processador eu peguei um 5 2600, também é um processador um pouco mais antigo, e até que vai atender bem para a maioria dos jogos. Lógico que não vai rodar num desempenho tão alto, mas vai ter um desempenho legal sim, pessoal. No caso da memória, pessoal, a gente vai pegar essa aqui, que no caso são dois pentes de memória de 8 GB, no caso para utilizar já o Dual Channel, com uma frequência de 3.200 MHz. E
E no caso aqui no kit AMD, o cooler é o mesmo daquele lá, a placa de vídeo também, o SSD é o mesmo, a fonte e o gabinete também, pessoal. E aqui a diferença de preço, no caso aqui o nosso kitzinho X79 saiu por 2.246, com um preço semelhante do que eu paguei, por causa que no meu caso a placa de vídeo foi uma mais básica ainda. X79 saiu R$ 3 mais barato, 2.243, aqui 2.246. E no caso aqui o kit AMD, pessoal, são uns R$ 500 e alguns centavinhos um pouco mais caro, pessoal. E obviamente, como eu disse, pessoal, a placa-mãe é usada, o processador também. Então é por isso que saiu algo mais em conta. Eu também não estou dizendo para você pegar e comprar esse kit, no caso também o kit Ryzen ali, não é para você pegar e sair comprando, porque como eu disse, é algo usado, já está ali escrito, então pode ser que venha com problemas também, mas isso vai depender do seu carro. Como você viu, não há uma diferença assim tão alta no preço. São R$ 500, obviamente, mas agora nós vamos ver a parte do desempenho. A gente viu a questão de preço, agora nós temos que ver o desempenho dos processadores. E outra coisa que a gente não vai conseguir analisar, pessoal, por conta de não ter os kits fisicamente, é que irá mudar, obviamente, a frequência das memórias RAMs. No caso do DDR3, há uma tecnologia inferior ao DDR4. O DDR4 trabalha com uma frequência maior, então também vai ter um pouco mais de desempenho. Nós temos que dar um ponto a isso também, e não é algo assim fácil medir a diferença entre elas, então eu não vou conseguir avaliar isso neste vídeo. Mas vamos lá ver a parte do desempenho aqui. No caso aqui, eu estou no CPU Benchmark, e aqui a gente pode ver, pessoal. Mas antes disso, pessoal, a gente tem que ver o PC aqui no montado, então no caso eu escolhi aqui um da Pichão. Que no caso ele tem um AMD Ryzen 5 4500, a mesma GT 1650 que eu falei, 8 GB de RAM, é um pouco inferior, pessoal, é inferior ao de 16 GB, obviamente, porque esse aqui tem 8, no caso é metade do que 16, né, pessoal? E de armazenamento também é um pouco menor, pessoal, e no caso ele está saindo por 2.799. Agora, o nosso kit AMD, que a gente montou ali com peças usadas, que nem a placa-mãe, o processador, a memória não é usada. O nosso kit aqui saiu por 2.746. Não é assim uma diferença tão alta, pessoal. Não é uma diferença tão gritante. Apesar de ter a metade de memória RAM e metade de armazenamento, é um processador um pouco mais potente do que daquele kit ali do AliExpress, pessoal. Placa-mãe é um pouco inferior, pessoal, não podemos negar disso, que essa aqui é uma A320 e aquela lá uma B450. Entretanto, essa aqui é uma placa nova ainda, pessoal. Aquela lá é uma utilizada, então também pode enfrentar problemas na hora da compra. E como eu disse, a garantia ali da China é algo complicado de se reivindicar, pessoal. Aqui no caso é a placa de vídeo, aqui a fonte é a mesma lá que eu tinha mostrado, aqui os cabos que vem, etc. E o processador a gente já vai ver a diferença de desempenho. Mas assim, pessoal, do kit X79 para um desse do Brasil, é em torno de 500 e pouco, porque não é assim tão diferente desse kit AMD. No caso desse kit AMD aqui, não é uma diferença tão alta. No caso do kit X99, X79 para o kit AMD aqui são 500 e poucos reais de diferença, pessoal. É algo um pouco mais alto, pessoal. Mas agora, do kit X79 para o kit Ryzen, eu pegaria esse aqui do Brasil mesmo por conta da garantia, entre outros vários pontos. Mas agora, como eu disse, você tem um orçamento apertado, entre outras várias coisas, esses kitzinhos são uma opção interessante. Isso que eu disse, tem os seus riscos. Então agora, vamos dar uma olhada no desempenho. Aqui, pessoal, fica bem claro a questão de desempenho. Esse aqui é o processador que eu tenho no momento, que é o Intel Xeon E5650V2. Apesar dele ter 8 núcleos e 16 threads, 2 núcleos a mais do que o AMD Ryzen 4500 e o AMD Ryzen 2600, olha só, ele tem um desempenho de quase 40% inferior. E esse aqui, o Ryzen 5 4500, pessoal, ele tem um desempenho bem legal. No caso, 20% maior do que aquele kit da China. Apesar, obviamente, que
tem aqueles pontos que eu disse, né, pessoal? Que você não consegue, no caso, medir a frequência da memória RAM. No caso, tem pontos a perder, né, pessoal? Mas mesmo assim, em questão de processador, ele é mais potente. Tem aquele ponto ali, como eu disse, da memória RAM, né, pessoal? O ponto, pessoal, que também esse kit aqui usa DDR4 e esse aqui usa DDR3, pessoal. E há uma diferença entre DDR3 e DDR4 e não é assim tão possível estipular como tinha dito, pessoal. No caso, você provavelmente, apesar de você ter 8 GB a mais, talvez o desempenho não vai ser assim tão inferior por conta da frequência. Obviamente a frequência também não vai alterar tanto assim, mas não vai ser, não é algo assim tão caro para você colocar um pente a mais no seu computador. Comprar um pente a mais no caso. Então, no meu caso, eu acharia mais interessante pegar um kit desses. No caso, até fazendo um upgrade futuro, entre outras coisas. Só que, obviamente, essa placa-mãe, como eu disse, é uma placa bem de entrada. Ela só tem 2 slots de memória. Esse modelo aqui, a princípio, não tem suporte a M.2. Então, tem esses aspectos a se avaliar também, pessoal. E talvez seja interessante você montar um kit com esse processador separadamente, no caso, comprando uma peça ali, outra aqui. Só que acaba que vai sair vai sair provavelmente um pouco mais caro. Talvez vai sair na margem dos seus 3.000, 2.900, talvez, nessa margem aí, pessoal. Que vai ser uns R$ 800 mais caros do que os kits X79. Então, talvez acabe mais. Então, dependendo da sua realidade, o kitzinho vale mais a pena. Outros kits também, podemos citar os kits então que eu não trouxe nesse vídeo, mas também é um ponto a vocês avaliar, pessoal. Aqui no caso eu vou deixar o link aqui do CPU Benchmark, que você pode fazer justamente isso, comparar, comparar o desempenho dos processadores. Aqui até mesmo tem o TDP, e vocês podem ver esse processador que é o 2650V2, ele tem a mesma quantidade de núcleos, ele tem uma frequência maior, só que o TDP dele é maior. Então ele esquenta mais do que esse aqui, pessoal. A princípio, dá para se avaliar isso. Por isso ele perde um pouco de desempenho, em torno dos 3,2% do 2650V3, que é esse kit que eu tinha mostrado, esse aqui, que é o kit X99. Que é bem comum a pessoa também comprar esse aqui, pessoal. Então, então foi isso, pessoal. Caso vocês queiram, eu posso deixar o link desses kits. Mas como eu disse, eu não recomendo você comprar ou não comprar. Isso vai depender de você. Você vai analisar os pontos desse vídeo, pesquisar mais também, né? Obviamente você não pode tomar somente meu conteúdo como base. Você tem que se aprofundar um pouco mais. Isso, talvez você, obviamente, você não pode se basear também só no meu vídeo, né, pessoal? É interessante vocês pesquisarem um pouco mais, verem outros sites também. Mas, caso vocês queiram, eu posso deixar o link aí na descrição também, pessoal. Então, foi isso para o vídeo de hoje, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like. Até a próxima, pessoal.